Sejam bem-vindos, então. Estrogênios são muito importantes para os seres humanos, tanto homens quanto mulheres. Só que o grande problema é que estrogênios em excesso nos homens e nas mulheres também causam uma diversa gama de problemas. Especialmente nas mulheres. Quem acha que é só com o homem o problema? Nas mulheres, excesso de estrogênio aumenta a predisposição a hipotireoidismo, excesso de estrogênio aumenta a predisposição a doenças autoimunes, excesso de estrogênio aumenta a predisposição a fadiga crônica, cansaço crônico e até mesmo alguns tipos de câncer. Câncer de ovário, câncer de mama, que são principalmente esses tipos de câncer hormônio dependente, estrogênio dependente. Então, e fora isso, em homens isso não se discute, né? Estrogênio em excesso deixa o homem com aspecto feminilizado, deixa o homem com sentimentos afeminados, deixa o homem menos masculino, com um contorno corporal feminino, com quadril largo, bundudo, ou ter a ginecomastia, que é o peitinho masculino. Esses são problemas muito comuns em pessoas que têm excesso de estrogênio. Em mulheres jovens e adolescentes, eu costumo atender muitas pessoas, mães, que trazem suas filhas na consulta e a gente observa que suas filhas com 10, 11, 12 anos já estão menstruando, estão entrando na menstruação. Isso não é o normal. O normal é uma mulher, uma menina, entrar na menstruação com 14, 15 anos. Hoje em dia é muito comum a sua primeira menstruação acontecer com 12 anos, com 10 anos. Por quê? Excesso de estrogênio numa série de alimentos. E eu quero falar para vocês aqui quais são os principais alimentos que são mais ricos em estrogênio, que eu vou pedir para vocês evitarem, jogarem fora das suas residências. Quem me conhece sabe que eu atendo muitos veganos, mas eu acredito que dentro da comunidade vegana existe um problema que muitos são desinformados. E esses que são desinformados acabam contaminando os outros. Principalmente por conta da questão da soja. As pessoas acham que leite de soja faz bem. Primeiro, leite não é leite de soja. Você não extrai de uma mama, de uma teta da vaca, o leite de soja. A soja não tem teta. O leite de soja, na verdade, é um extrato de soja. É um concentrado daquela substância, daquela planta que tem uma semente que sai a soja. É altamente rico numa substância chamada isoflavona. Vou falar sobre o leite, Marcelo, calma. A isoflavona é um dos mais importantes xenoestrógenos. O que é isso? É um estrógeno que vem de fora. E o estrógeno age nos receptores dos nossos estrogênios e age como se fosse um estrogênio, como se você estivesse tomando leite de soja ou uma carne de soja ou uma proteína barata, um whey protein barato. Esses geralmente vêm com soja. Esses whey protein mais em conta, e geralmente eles colocam, além de whey, botam soja ou suplemento lecitina de soja, cheio de soja. Esses alimentos derivados da soja são riquíssimos em isoflavona. A isoflavona age como se fosse um estrogênio no corpo. Tanto no homem quanto na mulher, aumenta a predisposição à ginecomastia. Se o menino está crescendo, está na adolescência, ele não vai ter tanto crescimento peniano quanto deveria. Se ele já cresceu, ele é adulto, ele vai ter um contorno corporal parecido com o das mulheres. Se a mulher ela pode ter predisposição a diabetes, hipotireoidismo, doenças autoimunes, cansaço crônico, fadiga crônica. Então, o número 1 é isso. Número 2, vamos terminar antes da meia-noite, viu? Açúcares e grãos. Saiba vocês que quando a gente come alimentos ricos em grãos, principalmente grãos refinados, arroz refinado ou próprio açúcar, açúcar mascavo, açúcar do coco, açúcar demerara. Existem diversos tipos de coisas, de açúcares que servem para a mesma coisa, que é aumentar os níveis de estrogênio. O açúcar por si só aumenta muito a insulina e também, para quem não sabe, está sabendo agora, aumenta muito os níveis de estrogênio. É um veneno para quem busca diminuir. A maior parte das pessoas hoje, principalmente as mulheres que estão na faixa de trabalho de 35 a 40 anos, executivas, trabalham muito, estão com os níveis de estrogênio muito altos. Isso acontece porque tem uma alimentação um pouco desregrada, estresse em nível extremo, o cortisol sobe. Quando combinado o cortisol junto com o açúcar, aí sobe o estrogênio e a progesterona cai. Quando a progesterona cai toda a proteção para doenças autoimunes, ela começa a ficar inchada, o cabelo começa a ficar quebradiço, começa a ter predisposição à doença na tireoide. Isso é um grande problema. Então, número 2, açúcar e grãos. Número 3,
se você consome leite. Então, para quem não perguntou aí, o Cândido perguntou, leite, principalmente o leite longa-vida, o UHT. O leite longa-vida, ele é longa-vida. Se você tirar o leite da roça, da vaquinha ali que come grama do sítio, ele não dura 2 dias, ele já estraga fora da geladeira. O leite longa-vida, ele fica na prateleira do supermercado durante 6 meses e não estraga. Por que você imagina isso? Porque tem uma série de substâncias ali que impedem que ele estrague. Principalmente o fato dele ser UHT, Ultra High Temperature. Ou seja, temperatura ultra alta. Isso quer dizer que ele passou por um processo de alta temperatura durante alguns segundos e voltou, desnaturou todas as proteínas, deixou elas inflamatórias, principalmente a caseína, a beta-lactoglobulina, que são proteínas altamente inflamatórias. Além disso, tem o fato de ter hormônios antibióticos. A vaca hoje ela recebe hormônios de prontidão para não ter mastite. Então você, quando consome o leite, você consome hormônios, você consome antibióticos, e isso faz com que aumente muito os seus níveis de estrogênio. Eu não recomendo isso, a não ser que seja o leite da vaquinha. Você tirou o leite da teta, tudo bem. Se for o leite industrializado, o UHT, iogurte, sabe a mesma coisa, fique fora disso. Terceiro alimento, então, está matado. Quarto alimento, não é um alimento, na verdade é um tipo de recipiente, que são garrafas plásticas. Se você reparar aqui na geladeira, só tem garrafa de vidro. O plástico tem uma substância chamada bisfenol, que é um derivado do petróleo, que ele deixa o plástico estar bonitinho, assim, ele fica transparente e duro. O bisfenol faz isso no plástico. É impossível você encontrar um plástico sem bisfenol. Você pode encontrar sem bisfenol A. Aí eles colocam no marketing como se fosse bisfenol free. É bisfenol A free. Agora tem o bisfenol F, bisfenol S, vários tipos de derivados do petróleo que, quando você aquece ou você congela o feijão, você deixa aquela forminha do gelo na geladeira, congelador, o gelo está cheio de derivados de bisfenol que agem como se fossem estrogênios no nosso corpo. Aí eles vão diluir naquele líquido e, quando você consome aquilo, vai como se fosse um estrogênio. E o outro tipo de alimento, o quinto alimento, é as panelas de teflon. Panela de teflon é um grande problema, porque o teflon também tem uma substância chamada PFOA, que, quando a gente aquece ela, e obviamente todo mundo faz um chá na panela de pressão ou cozinha na panela de pressão, esse PFOA, que é uma substância xenoestrógena, altamente cancerígena, comprovadamente cancerígena, entra no seu alimento e você vai consumir o alimento, você está consumindo o PFOA. E isso causa um grande problema, um grande desequilíbrio hormonal em homens e mulheres. Causa um aumento do estrogênio, uma diminuição da progesterona em mulheres. Em homens, diminuição da testosterona. Soluções para isso. Existem diversos suplementos que podem ajudar a diminuir, a inibir essa aromatase, ou seja, diminuir a transformação de testosterona em estrógenos, em estradiol principalmente. Isso faz com que diminua esse acúmulo de estrogênio. Primeiro, você tem que emagrecer, perder gordura, começar a fazer academia, isso vai ajudar muito. Segundo, existe a alternativa do jejum. O jejum aumenta o seu consumo calórico, o seu corpo próprio consome o que está acumulado na forma de gordura. Então, se você entra numa dieta low carb ou uma cetogênica, faz o jejum, faz exercício físico intenso, come pouco carboidrato, come bastante gordura de qualidade, isso vai te ajudar muito. E 2 suplementos para coroar quem ficou até o final aqui é Indol 3-carbinol, que é presente nas crucíferas, brócolis, couve, repolho. O indol 3-carbinol é presente nesses alimentos, só que quando você quer inibir mais a aromatase, você quer diminuir o estrogênio mais ainda, o ideal é você usar um suplemento de indol 3-carbinol. E o diindol metano, que é o DIN, D de dado e M. Diindol metano também é um poderosíssimo suplemento anti-aromatase que vai ajudar muito, principalmente porque ele é do grupo das sulforafanos. São indol 3-carbinol, o DIN, a crisina também ajuda. Então, esses 3 suplementos vão ajudar muito nas pessoas que querem desejar diminuir os níveis de estrogênio. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam e compartilhem. Um abraço, meus amigos. Valeu! Valeu!